Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre atualidade. E o tema da nossa aula será o recente conflito ocorrido na cidade de Jerusalém entre as forças de segurança de Israel e manifestantes palestinos. Espero que vocês gostem do nosso encontro e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, na última sexta-feira, dia 15 de abril de 2022, a imprensa internacional noticiou os conflitos que ocorreram na esplanada das mesquitas, onde se encontra a mesquita de Al-Aqsa, que para os muçulmanos é o terceiro local mais sagrado da religião islâmica. Professor, o que determinou a origem desses conflitos? Na verdade, para que você entenda esse conflito ocorrido na última sexta-feira, 15 de abril, é preciso que você entenda o seguinte: Jerusalém é uma cidade sagrada para as religiões cristã, judaica e islâmica. Sendo assim, o controle da cidade de Jerusalém, desde a recriação do Estado de Israel, ou seja, até mesmo desde a proposta de recriação do Estado de Israel em 1947, apresentada na ONU, ela foi problemática, uma vez que a ONU propôs que a cidade de Jerusalém tivesse status internacional e ficasse sob jurisdição da ONU, o que não foi aceito pelos judeus, que consideram Jerusalém a capital histórica do Estado de Israel, e muito menos por parte dos palestinos, que consideram Jerusalém a capital do futuro Estado palestino. Então, quando em 1948, em maio de 1948, Israel declarou a sua independência, ou seja, a recriação do Estado de Israel, já tivemos ali um conflito entre uma coalizão de forças árabes contra o recém-criado Estado de Israel. Sendo assim, após meses de guerra, os árabes não conseguiram derrotar os judeus e os palestinos perderam parte dos seus territórios para os judeus. Uma outra parte foi ocupada pelos egípcios, a faixa de Gaza, e a Cisjordânia foi ocupada pela Transjordânia, a atual Jordânia. Outros conflitos ocorreram posteriormente, como, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, travada em 1967, quando então Israel dominou todos os territórios palestinos, dominou a faixa de Gaza, dominou a Cisjordânia, ocupando inclusive Jerusalém Oriental, que até então ficava sob a jurisdição dos árabes. E, dessa forma, esse conflito árabe-judeu, ou entre palestinos e judeus,
vem se arrastando há várias décadas. E os palestinos lutam até hoje pela independência, pela criação do Estado palestino, pela devolução dos territórios ocupados por Israel na Guerra de 1948, na Guerra dos Seis Dias, e Israel se nega a devolver parte desses territórios na medida em que considera a sua anexação como indenização de guerra. E dessa forma, um acordo de paz entre judeus e palestinos tem esbarrado no radicalismo tanto por parte dos grupos extremistas judaicos, assim como por parte dos grupos extremistas palestinos. Na década de 1990, mais precisamente em 1993, os judeus assinaram o Acordo de Oslo, juntamente com a recém-criada Autoridade Nacional Palestina. E dessa forma, procurava-se um entendimento que levasse judeus e palestinos a uma paz duradoura. Mas o que aconteceu? Apesar dos judeus terem se retirado da faixa de Gaza, passando o controle desta para os palestinos, e também ter repassado para os palestinos o controle de determinadas cidades na Cisjordânia, a existência de grupos radicais contrários à existência do Estado de Israel, como o Hamas, que é a resistência islâmica, sediada na faixa de Gaza, o Jihad Islâmica, também sediado na faixa de Gaza, Jihad Islâmica, Guerra Santa, a Al-Fatah, que é o braço armado da Organização para a Libertação da Palestina, as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, que é uma outra facção que também prega a destruição do Estado de Israel, mais recentemente Al-Quds, que é um braço do Estado Islâmico que está se enraizando tanto na faixa de Gaza como também na Cisjordânia. Então, a existência desses grupos extremistas citados e outros de menor expressão tem sido um empecilho ao avanço das negociações entre judeus e palestinos. Então, nos últimos dias, nas últimas semanas mais precisamente, tivemos o recrudescimento das ações palestinas na Cisjordânia, onde atentados cometidos por extremistas palestinos tiraram a vida de 14 judeus. E lá em Israel existe aquele princípio: para toda ação existe uma reação. Então, as forças de segurança de Israel vêm desencadeando operações militares de repressão em busca desses extremistas, inclusive eliminando, segundo algumas fontes, de 22 a 29 palestinos nas últimas semanas. Sendo assim, esses recentes acontecimentos que vêm ocorrendo na Cisjordânia têm acirrado essa disputa, esse conflito entre judeus e palestinos. E agora, nessa última sexta-feira, o que aconteceu? Um grupo de jovens palestinos, centenas de jovens palestinos, alguns dos quais empunhando a bandeira do Al-Quds, que é um grupo extremista, fundamentalista islâmico, que prega a destruição do Estado de Israel, atacaram, de acordo com as informações vindas de Israel, as forças de segurança que se encontravam na esplanada das mesquitas. Lembrando que a mesquita de Al-Aqsa e essa região da esplanada das mesquitas, ela tem ali um controle duplo. A mesquita em si fica sob a administração da Jordânia
e o controle das áreas adjacentes pelas forças de segurança de Israel. Então, a partir do momento em que esses jovens atacaram as forças de segurança de Israel, houve o revide. As forças de segurança de Israel também, não só para se defender, mas para reprimir essa ação violenta dos palestinos, gerou um conflito. E esse conflito acabou culminando com alguns policiais das forças de segurança de Israel feridos, principalmente por pedradas, e mais de 150 palestinos saíram feridos, em sua maioria, por balas de borracha utilizadas pelas forças de segurança de Israel para reprimir essas manifestações. E mais de 400 palestinos foram detidos como forma de acalmar, até mesmo porque nós temos o início do Ramadã, que é o mês sagrado dos islâmicos, e o início do Ramadã, ele coincidiu também com feriados religiosos, por exemplo, a Sexta-feira da Paixão, e o início também da Páscoa cristã e da Páscoa judaica, ou seja, comemorações religiosas das três religiões monoteístas que tem como Jerusalém uma das cidades sagradas. Para os católicos, Jerusalém é uma cidade extremamente sagrada porque Jesus Cristo viveu parte da sua vida ali. Inclusive, na cidade de Jerusalém, ali existem áreas sagradas para os cristãos, existem áreas sagradas para os judeus, como existe a esplanada das mesquitas, que é um local sagrado para o Islã. Então, essa questão religiosa, ela é altamente problemática na medida em que você tem, principalmente, o embate entre judeus e palestinos. E, dessa forma, esses conflitos que volta e meia explodem na região, em parte, resultam exatamente das disputas religiosas e outra parte resultam das disputas, das questões territoriais pendentes envolvendo judeus e palestinos. Então, para dar seguimento ao nosso encontro, nós temos aqui a mesquita de Al-Aqsa, que é o terceiro local mais sagrado do Islã, e segundo a crença da religião islâmica, foi aqui que a alma do profeta Maomé ascendeu ao céu e foi ao encontro de outros profetas, inclusive o profeta Moisés, e dali encaminhado até Deus. A mesquita de Al-Aqsa é uma das maiores mesquitas existentes no Oriente Médio. Assim como Meca, Medina, locais sagrados para os muçulmanos. Aqui nós temos a origem do atual conflito, aquilo que eu expliquei. Essa origem do atual conflito resultou dos recentes atentados cometidos por palestinos contra judeus, que levou as forças de segurança de Israel a empreenderem operações militares para capturar os responsáveis por esses atentados e também desarticular as células terroristas existentes em cidades localizadas na Cisjordânia. Então, nós tivemos aí, como eu disse, 14 judeus assassinados por atentados cometidos por extremistas palestinos, assim como tivemos de 22 a 29 palestinos, esses dados variam de acordo com as fontes, que foram eliminados pelas forças de segurança de Israel. Então, a origem do atual conflito resulta exatamente dos atentados cometidos nas últimas semanas por extremistas palestinos e a ação de repressão das forças de segurança de Israel. Aqui nós temos um esquema para que vocês possam entender a complexidade religiosa que envolve
a cidade de Jerusalém. Você tem uma área que é controlada pelos cristãos, na verdade, onde você tem a Basílica do Santo Sepulcro, que é um dos ícones sagrados da religião católica, né? Enfim, então aqui nós temos, do outro lado, né, o Domo da Rocha, aqui na área azul, o Domo da Rocha, que é o local sagrado para os judeus, né? Nós temos aqui a Mesquita de Al-Aqsa, que é um local sagrado para os muçulmanos, onde você tem a esplanada das mesquitas. É bom lembrar que ali existiram 2 templos judaicos que foram destruídos, e a Mesquita de Al-Aqsa ela foi construída exatamente sobre as ruínas do templo sagrado judaico. Dessa forma, é um local extremamente delicado para essa questão religiosa que envolve os interesses dos judeus e também dos muçulmanos. Nós temos aqui o Monte do Templo, Haram al-Sharif, né, que é exatamente no local onde também nós temos ali colado a esplanada das mesquitas. Nós temos o Muro das Lamentações, que é também um local sagrado para os judeus, onde os judeus ali fazem suas preces, né? O Muro das Lamentações, nós vamos fazer uma abordagem sobre ele daqui a pouco. Nós temos aqui o lado armênio, a Igreja de São Tiago, né? Lembrando que a religião cristã ela é subdividida. Então, esse lado armênio, onde nós temos a Igreja Ortodoxa, uma cisão da Igreja Cristã, né? Então, nós temos o lado judeu, né, representado aqui em verde. Então, você tem, na verdade, do lado cristão, né, os católicos apostólicos, e você tem a Igreja Ortodoxa. Do lado islâmico, você tem os muçulmanos, e no lado aqui verde, você tem a área representada pelo domínio dos judeus. Na verdade, toda essa área aqui está sob o controle do Estado de Israel, mas o que eu quero mostrar a vocês é que Jerusalém, na verdade, ela tem locais sagrados para as 3 mais importantes religiões monoteístas praticadas naquela área do Oriente Médio. Sendo assim, nós temos aí uma área, um foco de disputa, de tensão bastante interessante. Aqui, mais uma vez, nós temos a Mesquita de Al-Aqsa, que é a esplanada das mesquitas, né? Então, uma área considerada pelos islâmicos como sagrado. Como eu disse a vocês, é o 3º local mais sagrado da religião islâmica. A Mesquita de Al-Aqsa é administrada, controlada pela Jordânia a partir de um acordo feito com o Estado de Israel. E as forças de segurança de Israel é que fazem o controle de acesso à Mesquita de Al-Aqsa. Então, aqui nós temos o Muro das Lamentações, tendo ao fundo aqui o quê? A Mesquita de Al-Aqsa. Esse Muro das Lamentações, na verdade, corresponde a uma ruína do templo de Herodes. Herodes construiu um templo aqui nessa região, e o Muro das Lamentações, né, foi parte de um muro construído pelo Herodes, que contorna ali a região do Monte do Templo. Sendo assim, né, o Marechal Tito, no ano 70 da era cristã, quando ordenou a destruição da cidade de Jerusalém, incendiar, destruir a cidade de Jerusalém, ele determinou que esse muro fosse mantido para que os judeus das futuras gerações se lembrassem do poder do Império Romano. E sendo assim, o Muro das Lamentações acabou se transformando no local sagrado de peregrinação dos judeus e também de turistas não judeus que visitam essa área. E aqui eles fazem suas orações, deixam bilhetes nas entranhas das pedras que formam o Muro das Lamentações, enfim. Então você observa bem
o quanto é complicado essa questão religiosa envolvendo a cidade de Jerusalém. Na minha humilde opinião, aquela proposta feita pela ONU em 1947 de manter Jerusalém como status internacional seria uma proposta de extrema coerência. Agora, não aceita tanto pelos judeus como também pelos palestinos. E eu acredito que mesmo que a ONU também tivesse a administração, o controle sobre Jerusalém, os problemas entre essas duas, principalmente entre essas duas religiões, que hoje são opostas, e podemos dizer assim, em parte até inimigas, né? Seria muito difícil você manter uma paz nos locais sagrados, onde não só os grupos, sejam eles judaicos, sejam eles muçulmanos, respeitassem a crença religiosa, a fé religiosa dos seguidores dessas religiões e deixassem as suas disputas para o campo diplomático através de negociações que pudessem criar um mecanismo de controle que permitisse a pacificação total dessa região. Claro que isso teoricamente é até fácil, agora na prática, sabendo que existem grupos extremistas que são contrários a qualquer tipo de negociação, como, por exemplo, os grupos extremistas islâmicos que pregam a destruição do Estado de Israel e jogaram o povo judeu no mar, então isso torna um tanto quanto uma utopia difícil de ser conseguido um acordo que possa, de fato, atender às demandas dos judeus, dos palestinos. Os cristãos, dentro desse contexto aí, eles têm os seus locais sagrados normalmente respeitados, né? O problema maior envolve a questão da disputa entre judeus e palestinos. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, faça a sua pergunta. Moçada, vamos ajudar a fortalecer o canal, vamos divulgar esse trabalho, vamos se inscrever no canal. Estamos chegando a praticamente 300 aulas gravadas. Eu acho que o canal Geogênio é hoje um dos canais que tem maior conteúdo de preparação para concursos, tanto de vestibulares como também de concursos militares, e tudo isso disponibilizado para vocês sem custo nenhum. A única coisa que eu peço em troca é que vocês ajudem a divulgar esse trabalho para que eu possa dar continuidade a novas aulas, inclusive vocês dando sugestões de temas que eu possa gravar para enriquecer esse processo de preparação de todos vocês. Estou deixando aqui mais uma vez os grupos lá do Facebook, onde lá disponibilizo meus materiais em PDF, a matéria, provas comentadas e bancos de questões, tudo para auxiliar vocês na preparação e desejar que vocês consigam realizar os seus sonhos passando nos concursos que venham fazer na vida. Hoje é domingo de Páscoa, razão pela qual desejo a todos vocês, às suas famílias, uma feliz Páscoa, que a bênção de Deus recaia sobre seus lares e que o amor de Jesus Cristo possa ser compartilhado por todos e os seus ensinamentos colocados em prática. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!